Vem comigo, nação rubro-negra, que é o Douglas do canal Poderoso Flamengo. E aí, hein? Mais um empate do nosso Mengão, mais uma atuação pífia, ruim do poderoso Mengão. E mais uma vez o time sai aí debaixo de vaias. Trouxe aí uma resenha, um corte do canal aí do GE, da Sport TV, e trouxe aí o grafite falando, o pessoal da bancada falando que todos têm falado, não dá mais para Jorge Sampaoli. O sistema dele posicional não funciona, como nunca funcionou, e na verdade ele nem é o culpado. O grande culpado da má fase do Flamengo, da situação da forma que está, é a diretoria, que desde o ano passado para cá, depois de vencer a Libertadores, tem feito lambanças atrás de lambanças. Essa aí é a grande verdade. Mas antes da gente esse corte aí, se inscreva no canal, ativa o sino, dá aquela força, vamos juntos formar uma grande família. Vamos ver lá o corte. Ela deu muito certo lá em 2019, a gente viu isso acontecendo e também posteriormente. O próprio Sampaoli, ele tentou fazer isso. Se a gente pega o jogo contra o Grêmio, no Maracanã, a volta da Copa do Brasil, o Flamengo entra com um losango no meio e uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique. No início do jogo contra o Coritiba, final de semana, a mesma coisa. Mas nos dois jogos, no meio dos jogos, ele troca. Em algum momento ele abre de novo o Bruno Henrique para o Bruno Henrique ficar mais fixo pelo lado. Eu acho que o principal problema do Flamengo, né, tem até uma análise para a gente ver aí, além da inconsistência, né, da incompatibilidade de ideias do Sampaoli com a característica de alguns jogadores, isso para mim está muito nítido desde o início do trabalho dele. Acho que ele não conseguiu interpretar isso ainda, e aí não é uma culpa só dele, né? Falamos do Luxemburgo aqui, do treinador do Goiás, do Armando Evangelista. A gente está vendo aí, por exemplo, ó, inicialmente é uma saída de 3 do Flamengo com o Ayrton Lucas lá em cima. Se puder voltar só um pouquinho, que a gente vai conseguir entender melhor a jogada, ó. O Flamengo hoje começa a construir assim, saída de 3 com o Ayrton Lucas alinhado aos zagueiros. Pode soltar. Como a gente tinha hoje o Luiz Araújo aberto pela direita aqui e o Bruno Henrique bem aberto lá pela esquerda, olha outra inconsistência. O Wesley circulando por dentro, o lateral. Perdido no campo. Perdido, porque não é exatamente a característica dele. O Wesley receber de costa ali no meio ali é fácil o adversário chegar e roubar a bola dele. Pois é, muitas e muitas vezes isso aconteceu durante o jogo. Ele só vai se dar bem ali se a bola bater limpa no pé do Luiz Araújo e ele tiver a possibilidade de atacar o espaço. A gente está vendo de novo aí o Wesley circulando por dentro e o Ayrton Lucas preso, enquanto o Bruno Henrique está bem aberto lá, até para conversar com aquilo que você me perguntou, Felipe. O ideal seria o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol e o Ayrton Lucas ocupando aquele corredor externo lá. Então, esse é um exemplo do Flamengo na primeira etapa. No próximo vídeo, a gente vai ver o Flamengo do segundo tempo, Sim. né? O Sampaoli, ele faz uma mexida para tentar gerar mais profundidade com esses laterais, ó. No início aí, ó, a gente vai ver frisado, ó. Geralmente ele gosta de posicionar o time dele atacando no 3-2-5. A gente vai ver a primeira linha com o Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Thiago Maia, que é o 3zinho aqui, já mais alinhado aos zagueiros. Os dois à frente, Eric Pulgar e o Vitor Hugo. E uma linha de 5 para tentar atacar a última linha do Inter mais à frente, com o Gabigol, Bruno Henrique, um pouquinho mais próximo do Gabigol agora, Ayrton Lucas aberto aqui na esquerda, o Wesley aberto lá na direita e o Everton Ribeiro, que entrou ainda no primeiro tempo ali, é o 2 por dentro. Então, a gente vai ver a bola circulando e o Thiago Maia mais próximo dos dois zagueiros aqui fazendo a saída e o Wesley fixo lá pelo outro lado, ó. Essa foi a medida dele no segundo tempo para tentar liberar um pouquinho mais do Ayrton Lucas, para tentar voltar o Wesley ao posicionamento no campo de origem dele, onde ele se sente um pouco mais confortável. Eu até acho que o Flamengo melhora um pouco na segunda metade do segundo tempo, não exatamente por isso, mas sim pela entrada de alguns jogadores e porque o Internacional recuou bastante. Dentro disso que a gente está vendo, a gente está vendo sempre os jogadores, cada um dentro do seu setor, que é um estilo daquilo que o Sampaoli gosta de fazer. Né? Ele foi contratado e se imagina que a diretoria do Flamengo já sabia disso, pelo menos deveria saber, né? Se não sabe, deveria saber. Então ele vem para o Flamengo colocar em prática um estilo de futebol que ele colocou em prática a vida dele toda. O problema para mim os melhores momentos do Flamengo desde 2019 são quando esses jogadores têm mais liberdade de movimentação, quando eles podem se procurar mais, quando eles podem trocar de posição. E isso, não só o Sampaoli, mas outros treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, em virtude dos seus estilos de trabalho, acabaram tirando um pouquinho. A gente pode citar o Domenech,
a gente pode citar o Paulo Souza. O próprio Rogério Ceni tem um estilo de trabalho de um ataque um pouco mais posicional, mas que ele, ao longo do passar dos jogos, ele foi entendendo como esses jogadores gostam de se comportar, e acontece isso daí, ó. Não gera as opções de passe, vem o balão para frente do Matheus Cunha. O torcedor do Flamengo está habituado a ver isso todo jogo. O Flamengo não encontra as opções de passe curto, recua para o goleiro, o Matheus Cunha acaba fazendo o passe longo. Só acrescentando um detalhe do que o Coutinho trouxe, o Bruno Henrique ele funciona como centroavante ao lado do Gabigol em situações dentro do jogo. Não é que hoje o Bruno Henrique vai jogar como centroavante. Contra o Curitiba, na semana passada, o Bruno Henrique foi um dos melhores em campo jogando pelos lados. No segundo tempo, quando o Flamengo cai de produção, ele tira o Gabigol e adianta o Bruno Henrique. Ele joga com o Felipe Luiz ou com o Ayrton Lucas contra o Curitiba? Com o Felipe Luiz. Com o Felipe, com o Felipe Luiz e aí o Bruno Henrique tinha mais espaço. No segundo tempo, ele coloca o Bruno Henrique como centroavante, tira o Gabigol e na sequência passa mais 15 minutos, ele traz o Bruno Henrique, ele tira o Bruno Henrique e coloca o Pedro. Então em situações o Bruno Henrique funciona ele variava desse jeito. muito, né? Nos melhores momentos quando do Bruno ele tem Henrique, liberdade. Ele tinha liberdade. Ora ele estava mais encostado na linha lateral, ora ele se juntava ao Gabigol para eles formarem realmente uma dupla e se encontrarem ali, né? Mais próximo à área. Vamos ouvir Jorge Sampaoli, né? Aqui está todo mundo na hashtag troca de passe, insatisfeito com a produção do Flamengo. Hoje o time foi chamado de sem vergonha. E aí, nação rubro-negra, o que você achou aí da resenha aí, dos comentários do pessoal da bancada? Eu concordo em gênero e grau, assina embaixo, porque não dá mais. Não dá mais para Jorge Sampaoli, não dá mais para esse sistema posicional. Todas as vezes que o Flamengo jogou bem, foi os seus jogadores soltos, exercendo ali livremente o que eles sabem fazer, que é jogar bonito. E o Flamengo está sem isso, está sem aquele brilho. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Segundo João Guilherme, ele diz, olha, não banco Jorge Sampaoli aí mais no Flamengo, não. Estão vindo notícias novas por aí, é provável que a situação de Jorge Sampaoli esteja chegando aí definitivamente ao final, a passagem dele pelo Flamengo. Vamos esperar. Dá aquele like, se inscreva. Poderoso Flamengo, tamo junto!